com um bom dia de salvação e a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Tributamos toda a honra e toda a glória ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Quero deixar aqui um texto para a nossa meditação, que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, a partir do verso 17, que fala sobre o jovem lunático. E um homem da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo-lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-me. E trouxeram-no. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E Jesus perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e logo ele se levantou. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse texto aqui, meus queridos, nos fala acerca de um pai desesperado, que trouxe o seu filho, que vivia há muito tempo numa condição deplorável e desprezível, pois este vivia endemoniado por um espírito imundo, um espírito maligno, que o deixava surdo e mudo. E aqui a Bíblia nos fala que este pai, primeiramente, levou este filho para os discípulos do Senhor Jesus, para que expulsasse aquele demônio. Porém, por ainda não terem autoridade espiritual suficiente, e por conta também da incredulidade, eles não puderam expulsar aquele espírito imundo. Então, depois aquele pai levou aquele jovem para o Senhor Jesus Cristo. E naquele momento, no meio da multidão, quando o Senhor Jesus Cristo perguntou para aquele pai há quanto tempo aquele jovem estava daquela forma, então ele disse que desde a infância o seu filho vivia naquela condição deplorável, estava vivendo numa condição totalmente ali, meus queridos, triste, naquela condição que aquele espírito imundo o arrebatava de um lado para o outro, com violência, agitando-o, e quando ele o encontrava, despedaçava-o, e ele espumava e rangia os dentes e estava definhando. Então, meus queridos, que tristeza era para a vida daquele jovem, e principalmente para a vida do seu pai, ver o seu filho naquela condição. Mas aqui no versículo 22, meus queridos, esse versículo me chamou muita atenção, porque segundo o relato do pai, ele diz: e muitas vezes aquele espírito imundo o tem lançado no fogo e na água para o destruir. E olhando para essa situação que este jovem vivia, e para a realidade atual, meus queridos, quantos também estão vivendo na condição deste jovem, da mesma forma como este jovem estava vivendo? Porque a ação de espíritos imundos na vida de muitos, a ação de espíritos malignos que têm agido e têm lançado muitos, jogados de um lado para o outro. Muitas pessoas que são jogadas aí, você sabe que estão vivendo na sarjeta. Você sabe também que muitas pessoas estão sendo jogadas também para estarem nos bares, nas bocas de fumo, vivendo numa condição deplorável. Pessoas que não têm mais o controle das suas mentes,
pode até dizer, alguns incrédulos podem até dizer, mas isso se trata de uma condição e de uma questão social. Mas isso se trata acerca de que esta pessoa que talvez esteja vivendo nessa condição foi por conta da violência e por conta dos abusos sofridos na sua infância. E eu te pergunto agora, de onde vem esta violência? De onde vem esses abusos? De onde vem toda essa questão maligna? Então, meus queridos, muitos também estão vivendo assim, como este jovem, que muitas vezes o espírito imundo o lançava no fogo e na água para o destruir. Assim diz o texto da palavra de Deus. Então, meus queridos, a gente vê pessoas que têm sido lançadas de um lado para o outro, pessoas que têm vivido aí numa condição deplorável, que o inimigo, Satanás, os demônios têm aprisionado as suas mentes e têm lançado essas pessoas, e essas pessoas têm vivido numa condição deplorável. Quantos e quantos aí você conhece? Não precisa ir longe, até no meio mesmo onde nós estamos, nós sabemos que existem pessoas assim. Isso não se trata, meus queridos, de uma condição psicológica, que os psicólogos, os terapeutas, que os psiquiatras podem resolver. Isso se trata, em muitos casos, de uma condição de possessão maligna. Mas aqui o texto da palavra de Deus nos fala que aquele pai daquele jovem clamou ali naquele momento ao Senhor e disse: Senhor, com lágrimas, eu creio, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo todos que estavam ali, meus queridos, repreendeu aquele espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais. Então, meus queridos, Jesus Cristo, Ele é o dono da cura, Ele é o dono da libertação, Ele é o dono dos milagres, Ele é o dono do poder. Eu também vivia assim com este jovem, sendo lançado de bar em bar, sendo lançado de prostíbulo em prostíbulo. Eu também vivia nessa condição deplorável. Mas um dia Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, se manifestou em minha vida e me libertou da prisão de Satanás. Eu também, que andava assim outrora como este jovem, também vivia numa condição totalmente desprezível, aprisionado por Satanás. Mas um dia o libertador e salvador da minha alma se manifestou para a glória de Deus. E da mesma feita Ele pode hoje se manifestar também, se você crê, como este pai do menino aqui falou. Ele disse naquele momento que ele cria, que ele estava ali naquele momento chorando com lágrimas e clamando pelo socorro do libertador e salvador do mundo. E assim o Senhor manifestou o seu poder. Da mesma feita, hoje Ele pode manifestar também. Se você crer, você verá a glória de Deus. Jesus Cristo, o libertador, está aqui mais uma vez. Mais do que libertar, mais do que curar, Ele quer salvar a tua alma. Entregue a tua vida ao Senhor, creia nele, creia no Filho de Deus e serás salvo, tu e a tua casa. Este é um testemunho verídico do poder de Deus, que somente o Senhor pode manifestar na vida do homem, daquele que crê. Amém? Glória a Deus.